eu penso até um pouco para além disso, sabe? Porque quando a gente, principalmente você que é muito ligado a essa questão da causa animal, aí tem muita gente que fala assim, só pensa no bicho, não pensa no ser humano. Gente, não, pelo contrário. Quando você pega um carroceiro, que às vezes ele foi criado numa realidade que ele só tem aquela perspectiva de vida ali naquela comunidade, ele não teve uma oportunidade de instrução ou outra oportunidade de trabalho, aquilo é a realidade dele. Uma vez que você pega ele, tira ele dali, pela questão do cavalo, mas assim, oferece para ele também a possibilidade de um curso, de aprender empreendedorismo, de novas oportunidades de trabalho, você abre o horizonte dele também. Não só dele, mas para a família que vem depois, porque isso impacta. Porque se você for ver, muito carroceiro hoje, ele é filho, neto de carroceiro, é aquilo que foi apresentado para ele ao longo da vida. Isso mesmo. Então, você está mudando a sociedade na base. E a educação é que transforma. Com certeza. Né? Então, quando a gente fala, igual quando eu presenciei e filmei, vi 3 adolescentes em uma carroça, a gente está falando disso. Essa criança, ela não devia estar ali, ela não devia estar em cima de uma carroça. Essa criança, ela deveria estar na escola, fazendo a escola aberta, estar no futebol, tá tendo outras oportunidades, senão, primeiro que é trabalho, né? E trabalho, a gente no Brasil não é permitido trabalho infantil. Sim. Então, são várias coisas, crime, várias né? vertentes. Já é um crime. Já é um crime de colocar a criança para trabalhar antes do tempo, né? Outro crime de colocar uma criança para conduzir um veículo em de via tração pública. animal. Gosta, né? De uma... Pois é. Nossa senhora. Olha, eu tenho uma opinião muito polêmica com relação ao trabalho de criança. E assim, eu não acho que... Assim, desculpa, Lei. Temos aqui uma pessoa que trabalha, né, na criação de leis. Mas assim, eu acho que devidamente acompanhado. Às vezes trabalha com seu pai, com sua mãe, seu pai tem uma vendinha, trabalhar ali, entendeu? Existe casos e casos. Por exemplo, você tem uma vendinha da família, o filho às vezes chegou da escola, descobre em algum momento ali, mas não é uma coisa de compromisso exatamente, direto. O problema é você pegar uma mas criança ensinar uma criança assim, o valor do trabalho tecnicamente falando, se o aparato público ele chegar até você nessas condições, o fiscal, o juizado da infância, menores. Qualquer um deles chegarem até você e você estiver na conduta previamente tipificada ou prevista, não tem essa de filho, é pai, não sei o que não. O pai vai lá pro juizado pelo crime de maus tratos e vai responder também na via administrativa e, dependendo da situação, por mais que seja um contexto familiar, se tiver uma má vontade de quem tá mexendo no aparato de fiscalização, infelizmente a legislação é assim. Não vai ter como chorar. A gente conta com o exato com o bom senso, né? Na verdade, como eu sempre falo isso, os ruins pagam pelos bons. Sim. Então, se você libera... Claro, né? É verdade. Os bons pagam pelos ruins. Os bons pagam pelos ruins. Justos pagam pelos pecadores, né? Então, a gente tem que pensar assim, como sociedade, né? E democraticamente falando. Se você libera... Aí você não é isso que vai acontecer. Sim. Aí você vai ver crianças trabalhando na carvoaria, você vai ver crianças saindo da escola para trabalhar. Então, assim, a lei, por mais que ela tente tirar as brechas, ela nunca vai conseguir, nunca vai ser 100%. Então, o que você falou, às vezes, assim, o pai tá ali na venda, fica ali um minuto, mas se o juizado de menor ou se o conselho tutelar, alguma coisa enquadrar, acabou. Né? Aí já era. Já era. Então, assim, é o que eu falo. A gente tem que... Pede até uma alvará de funcionamento. Nossa, todos os problemas que podem rolar acontecem, né? Você vê hoje, né, uma criança de 14, 16 anos, ela é apta. Aí você tem um menor aprendiz. Ou jovem aprendiz. Sim. Eu tenho um no meu gabinete, o Ramon. Falar nisso, você deve estar aí ouvindo, ó. Eu acho que teve um Ramon aqui. Ramon! Daqui a pouco a gente vai falar com o chat. Pessoal, mandem no chat perguntas, comentários. O Ramon, ele tem 16 para 17 anos e ele trabalha comigo, um menino assim, que tá aprendendo a desenvolver. Mas ele, ontem mesmo, falei assim, Ramon, cadê suas notas? Deixa que a vereadora quer ver as suas notas. Aí ele levou para eu ver. Então, a gente acompanha. E é namorador, tá? Olha só. Namorador, o Ramonzinho. Ramon, a vereadora tá, de olho em você. Ai, Ramon. Vamos voltar pra pauta? Isso, muito bem. Eu queria até perguntar pra ela. Vai lá, claro.
Barreiro, forever. Vamos dominar o mundo. Vamos. Aqui, Cardoso, seu sobrenome tem alguma relação com o bairro Cardoso? Sim, tem sim. O que acontece? Quando o meu bisavô veio de Portugal, ele é Cardoso. Sim. O Barreiro é mais velho que Belo Horizonte. Sim. Então, o Barreiro ele foi colonizado para gerar recursos de hortaliça, de açougue, de tudo para Belo Horizonte e para as demais regiões. Então, meu avô ele veio de Portugal e ele ganhou a Fazenda Cardoso. E a Fazenda Cardoso, aí você vai ver, tem a Fazenda Cardoso, tem a Fazenda Teixeira Dias, tem a Fazenda Pongelupe, tem a Fazenda que era, né, dos Gates. Tem. Então, o Barreiro ele tem uma história. E aí, esses portugueses, eles vieram para cá em um navio. Então, colonizaram o Barreiro. Podia ter colonizado o Lourdes, né? Tavares. Eu adoro aquela piada que fala que em Belo Horizonte, o bairro funcionários moram os patrões. E no bairro milionários moram os funcionários. Mas isso é brincadeira, né? Porque isso a gente escuta. Dos popular, né? Não, os nossos familiares falam isso. Outro dia, um primo de 3º grau meu, falou assim comigo: meu Deus, meu bisavô veio aqui, ao invés dele colonizar a Savassi, colonizar o Lourdes, vai colonizar o Barreiro. e a gente tem um apelido, né? Porque a terra é vermelha. Aí a gente vê muito essa questão da novela, mas, por exemplo, a Fazenda Cardoso, ela produzia cenouras. O meu pai conta que ele lembra, né? Que eles produziam cenouras, levavam para o Ceasa e vendiam. Aí, o que aconteceu? Belo Horizonte começou a cidade jardim, que começou pela questão do trem, né? Que a gente está ali na Praça da Estação, e foi crescendo. Aí criaram a Cidade Jardim, foram criando os outros bairros, a Avenida Amazonas, e a cidade precisou dessas terras para abrigar as pessoas. Então, o que eles fizeram? Eles indenizaram os proprietários das fazendas, a qual foram criando os bairros. Então, por isso que o meu nome, eu falo que eu sou filha do Barreiro. Filha do Barreiro. Mas do Barreiro para Belo Horizonte. Não podemos esquecer que eu tenho um carinho todo especial pelas demais regiões. Sim. Que sempre acreditaram no meu trabalho. Inclusive na região noroeste, que eu fui muito bem votada. Na região centro-sul, que eu tive ali meus votos das pessoas que acreditavam em mim. E eu acho também que Belo Horizonte, ele precisa crescer no conjunto. Acaba que no Barreiro você precisa da mobilidade urbana para as pessoas que trabalham no centro. Muitas pessoas trabalham no Barreiro e moram na Savassi, moram no Lourdes, moram no Belvedere, então moram em Nova Lima. Então nós precisamos de entender a cidade como um todo. Né? Eu sempre falo isso. Não é aquela questão, nós temos o coração, o pertencimento da nossa região. Sim. Mesma coisa quando você vê, é engraçado porque eu vou num salão de beleza e tem uma menina que ela é baiana. Você fica encantado, o orgulho que ela tem da terra dela. Sim. Isso é muito importante, porque acaba que a gente não tira as nossas memórias. E todo ser humano, ele precisa das memórias, né? Ele precisa para construir e para ser uma pessoa melhor. Perfeito. É isso aí, show de bola. Então vamos lá, né? Do Barreiro pro mundo. Do Barreiro pro mundo. De mobilidade urbana, a gente repara, toda vez que você precisa atravessar a cidade, pegar aquele trânsito horroroso, que é um trânsito horroroso aqui em Belo Horizonte, não tem jeito. 90% dos carros só tem motorista. Só tem o motorista. Só o motorista, mais ninguém. Mais ninguém. E eu fico pensando, se a gente tivesse um espírito de coletividade maior, a gente poderia resolver tanto problema, sim, né? Tanto problema. Mas aí, vamos pensar um pouco. O transporte público hoje, se você for fazer uma pesquisa, e é importante até para vocês, quando vocês forem, né, falar sobre isso, a maioria são mulheres. As mulheres que que usam o transporte público. Então, o transporte público hoje,
70%, 80%, eu não lembro, assim, são Usuárias, usuárias mulheres. E nós temos que conquistar. Nós, que eu falo, a cidade, tá, gente? A cidade tem que conquistar de volta os homens. Porque os homens, o que aconteceu com eles? Eles largaram o transporte público e foram para as motos. Quando você vê o carro passageiro sozinho, sim, porque nós somos, a nossa cultura, nós somos mineiros. Os mineiros são bem desconfiados. Tanto é que eu vou contar uma coisa para vocês. Quando qualquer empresa fora do país quer implantar alguma coisa, primeiro ela testa em Belo Horizonte, ela testa com os mineiros. Se ela der certo em Minas Gerais, ela dá certo em qualquer capital do Brasil. Você acredita nisso? É mesmo? O mineiro é um povo, assim... Eu não acredito. Eu não Você não acredita? acredito nisso, não. Eu duvido. É verdade. Isso aí. Controle de qualidade do todo país, mundo aqui é muito mineiro. Confiado disso aí, hein? Então isso é uma coisa engraçada, porque quando vai testar, eles testam primeiro conosco. Então, essa questão... Eu concordo com você, podia gerar carona solidária, Sim. podia gerar Muita outras coisa. coisas, que um poderia ajudar o outro. Mas isso é de BH mesmo, que ela falou. Se a gente conseguisse, pelo menos que fosse um transporte público De qualidade. capacidade menor, você entende? Mais vans rodando, não sei. Para que diminuísse essa questão Da desse quantidade tanto de carro. veículos, né? Assim, a Olha, gente sabe que para a economia é certeza. importante, porque você gira muito mais dinheiro, é gasolina que gasta mais. Gente, esse lanche aí tá cheiroso. Você falou de coisa importante. Eu falar de preciso coisa mais muito te importante. interromper, porque o mais importante da noite, ele apareceu. Ô, Samuel Lanches. Ele não falha. E você que está em casa, assim como a gente, não aguentava mais ficar olhando para essa maravilha. Então, meu filho, corre lá, plataformas de delivery, pelo Instagram. Se você quiser o telefone, eu vou falar também. 31985500553. Oi, Lário. Repetindo, 31985500553. É isso. Se você não copiou, volta aí o vídeo e vê de novo, pede o seu, que a gente vai começar aqui, né, Rafa? Cada um fazendo Eu acho que você ainda não Tá vai. emocionada. Gente, Tá emocionada ela. você falou do perfume, mas agora o perfume do sanduíche Dominou, não dominou? dominou. Rafa, faz Não, às vezes, Samuel eu acho que Lanches você é já teve o prazer diferenciado. de abrir esse Diferenciado. Uau. doido. Eu acho que a convidada podia abrir, né? É mesmo, Eu por acho. favor. Com certeza. Olha pra você ver, gente. Olha aí, ó. Samuel Lanches. Você Samuel falou do Lanches. Samuel Lanches, Em ó. breve, uma unidade no Barreiro. Entrega uma barreira. Aí sim, hein, Samuel. Investidores aí, pessoal, chama no PV do Samuel Lanches, porque ele tá interessado em investir no Barreiro. Então, É sucesso, viu? se você também está aí no Samuel Lanches, aproveita, dá uma curtida no vídeo, faz aquele compartilhamento, manda pro tio, manda pra mãe, manda pro irmão, manda pra todo mundo, pra ele saber que você está na lanchonete patrocinadora do maior podcast do Mas a Ouro gente não Minas. come aqui também, né? Aí eu falei, Come aqui não, porque senão atrapalha. graças a D2 Productions. Pessoal, Batata pode, esse né? momento é um momento de, né, um papo mais Alvoroço, mais solto, o pessoal tá um negócio alvoroçado mais aqui. tranquilo, até porque, né, Batatinha. uma batatinha. Mas, pra quebrar esse clima, acho que a pergunta que na política ela domina no Brasil inteiro. Tá bem. Se é de direita ou se é de esquerda? Puxa vida, hein? Essa é, não é? É uma pergunta difícil. Não é Vamos a lá. pergunta que domina? Sempre que alguém É fala, o- mas se é de esquerda ou se é de direita? Vamos lá. Bom, eu não gosto de nada que é extremo. Nós vimos no Brasil